Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos falar de um assunto que é muito importante. Muitas pessoas têm muitas dúvidas com relação à reabilitação profissional do INSS. Apesar do INSS estar passando por uma desestruturação com greves de funcionários, não tem a quantidade certa de funcionários para atendimento de todos os segurados que necessitam de benefícios. Os prazos não estão sendo cumpridos, mesmo com um acordo entre a Justiça e o INSS, não está sendo cumprido certos prazos e o programa de reabilitação profissional está completamente desestruturado. Agora nós vamos falar um pouquinho para tirar as dúvidas de quem está no programa de reabilitação profissional e de quem tem interesse em participar e quais são os benefícios que podem ser encaminhados para o programa de reabilitação profissional. Bom, o INSS disponibiliza o programa de reabilitação profissional para segurados que têm a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho, que ficaram, por exemplo, por um período afastados devido a uma doença, um acidente que o incapacitou temporariamente para exercer suas funções, acabou ficando, por exemplo, com alguma sequela que o impede de realizar as suas funções. Então, nesse caso, esse segurado ele não perdeu completamente a sua capacidade para o trabalho. Ele pode ter ficado com alguma sequela que atrapalhe, mas ele pode desempenhar uma nova função. Então, nesse caso, o programa de reabilitação ele é indicado. E quais são os benefícios que geralmente são encaminhados para o programa de reabilitação? O auxílio-doença, né? Quem está de auxílio-doença, quem está agora de auxílio-acidente, tá? Que mudou as regras do INSS. O auxílio-acidente é uma indenização para quem sofreu um acidente, algo principalmente dentro do trabalho, ficou com uma sequela que o impeça de desempenhar completamente as suas atividades. E por essa sequela ter sido causada devido à sua atividade profissional, esse auxílio-acidente é pago para esse funcionário, para esse segurado. Ele continua trabalhando, recebendo essa indenização chamada auxílio-acidente, que só vai encerrar quando ele se aposentar. Então, esse trabalhador que recebe o auxílio-acidente, ele vai receber esses dois benefícios, o salário dele mais o auxílio, até a data da sua aposentadoria. Quando acontece a aposentadoria, cessa o auxílio-acidente. Antes, essas regras, elas eram definitivas. Agora, o INSS também está chamando essas pessoas para participarem do programa de reabilitação profissional. É claro que, tanto no auxílio-doença ou no auxílio-acidente, ou mesmo quem está de aposentadoria por invalidez, tem que passar por uma perícia. Quem decide esse encaminhamento para a reabilitação profissional, como também a concessão de um benefício, é sempre o perito do INSS. Por isso que esses benefícios são necessários passarem pela perícia. Agora, a determinação e o encaminhamento para a reabilitação profissional é uma decisão do perito. A partir do momento que esse segurado é encaminhado para a reabilitação profissional, ele não tem um período certo para sair da reabilitação profissional. E outra coisa, o INSS fica responsável os encargos que esse segurado vai precisar, por exemplo, para aprender uma nova profissão. E caso, lá no final, seja verificado que esse segurado ele não tem mais condições de exercer a sua atividade ou mesmo se enquadrar num treinamento para exercer qualquer outro tipo de atividade, ele é aposentado por invalidez. E uma coisa muito importante, enquanto o segurado está dentro do programa de reabilitação, o seu benefício não pode ser cessado. Se houver necessidade de compra de material, por exemplo, para aprender um curso, é necessário ele está aprendendo um curso, por exemplo, de parte elétrica, é necessário que ele tenha um equipamento para aprender. O INSS é obrigado a pagar os encargos. O deslocamento desse segurado até o local da reabilitação, a alimentação, é tudo por conta do INSS, tá? O segurado não pode ter nenhum tipo de prejuízo. E como eu falei, ela não tem tempo. Não existe prazo determinado para o fim da reabilitação profissional. Primeiro, porque cada caso é um caso. Como nós falamos, o segurado tem a garantia de, enquanto ele estiver no programa de reabilitação, o seu benefício não pode ser cessado nem cancelado. Vamos expor aqui uma situação em que esse segurado passa 2, 3 anos, ou mais até, em que existem casos assim, no programa de reabilitação, e se é constatado, se é verificado, que ele não tem mais condições de ingressar no mercado de trabalho. E outras coisas que são levadas em considerações, como
idade, escolaridade, local onde vive, quantidade de dependentes que tem, o tipo de vida que esse segurado tem, essas coisas também são levadas em consideração. Se ele não tiver mais condições de retornar ao mercado de trabalho ou mesmo aprender uma nova atividade, ele deve ser aposentado por invalidez. Por isso, no final da reabilitação profissional, para ter essa conclusão, é formada uma junta com psicólogos, com assistentes sociais, com os médicos, peritos, com o pessoal da parte administrativa para julgar o caso. Não havendo recuperação ou como reabilitar esse segurado, ele é aposentado definitivamente por invalidez. Agora você pode me perguntar, mas existem pessoas que já passaram pelo plano de reabilitação, ficaram numa empresa, conseguiram um trabalho temporário, depois de um tempo perderam o emprego e o INSS chamou novamente para perícias. Existem sim. Você, quando você sai do programa de reabilitação, o INSS tem parceria com algumas empresas, disponibilizam vagas para esses reabilitados. Só que para a empresa não é interessante. Tá? Ela ganha alguns benefícios por fornecer essas vagas para o INSS, a empresa não faz isso porque ela é boazinha. Ela ganha em benefício, por exemplo, em desconto de imposto de renda, em amortização de imposto, tem várias coisas por trás disso. Não é porque a empresa é boazinha que ela oferece a vaga, não. Mas ela não tem interesse. Então, esse segurado ele vai ter uma estabilidade de 12 meses, de 1 ano. Passou esse 1 ano, o que acontece? A empresa com certeza vai mandar embora. Tá? E isso acontece com aqueles também que têm o registro na carteira, que já trabalham há um bom tempo numa empresa. Se eles não se aposentam por invalidez, o que acontece? Geralmente a empresa vai esperar passar esse período de estabilidade, que é 1 ano depois do prazo de término da reabilitação, e vai dispensar esse empregado. Então é uma situação muito difícil. Aí o que acontece? É chamado novamente, começa uma revisão de benefícios, por exemplo, do auxílio doença, da aposentadoria por invalidez, esse segurado ele é chamado para passar por um programa novamente de revisão de benefícios. Aí a pessoa, mas não pode. Pode. Só está livre o programa de pente fino, que nós chamamos de pente fino, que é a revisão periódica que o INSS faz. Aqueles segurados com mais de 60 anos ou que tenham 55 anos de idade já recebem qualquer benefício há mais de 15 anos e portadores do HIV. Esses estão fora de qualquer tipo de revisão que o INSS vai fazer. Apesar de nós sabermos de casos que o INSS anda convocando as pessoas nessa condição. E isso não é porque o INSS é bonzinho, não. Existem leis para isso, tá? Que protege o segurado com mais de 60 anos, aquele que tem 55 anos que recebe mais de 15 anos do benefício, e para o portador do HIV. Isso é lei, não é porque o INSS é bonzinho. Mas como nós sabemos, diversas coisas desse país é lei e vivem burlando a lei, né? Quando acontece esse tipo de coisa, só resta uma coisa a se fazer, meu amigo, minha amiga, segurados, é recorrer à justiça. Agora tem que se ter muita paciência, porque a quantidade de processos na Justiça Federal contra o INSS é coisa de 2 milhões, 3 milhões de processos. E os juízes também estão todos enrolados, porque não tem a quantidade de juízes enorme para julgar com rapidez esses processos. E cada caso é um caso. Muitos processos podem passar de 18 meses, outros podem passar 48, não tem uma data prevista, porque cada caso é um caso. Para uns, o juiz pode determinar, por exemplo, uma perícia judicial, 2 perícias judiciais. Existem diversas coisas dentro do trâmite de um processo que o juiz pode solicitar. Por isso, cada processo é único. Não existe, por exemplo, uma receita de bolo, vai durar tantos meses. E com isso, quem sofre é sempre o segurado. Eu espero que as informações desse vídeo tenham te tranquilizado. Você que está aguardando aí um programa de reabilitação profissional, que está recebendo, continue aguardando. Ele vai ter que te dar um retorno. Ou ele vai te encaixar no programa de reabilitação profissional, ou então vai lhe aposentar por invalidez. Você que está no programa de reabilitação profissional, procure não dar motivo para cancelar, porque eles não podem cancelar o benefício desde que você também cumpra os requisitos. Você tem que cumprir a reabilitação profissional, porque ela é obrigatória. Você não pode se atrasar, você não pode faltar na reabilitação profissional sem uma justificativa séria, porque senão você pode realmente, sim, perder o programa de reabilitação e ainda perder o seu benefício. Para você que é a primeira vez está no nosso canal aqui, seja muito bem-vindo, não deixe de se inscrever e ativar o sininho de notificação. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, final de semana chegando, uma boa tarde aí, um finalzinho de tarde para todos, que Deus nos abençoe, nos traga paz, saúde e muita perseverança, que é o que nós estamos precisando. Um forte abraço a todos.